Sejam bem-vindos ao canal de virada, porque a partida só termina quando o juiz apita. Ainda tá na grande área, rabiscou o pé direito, bateu pro gol! De virada! A camisa que entorta o varal! O Brasil vira o jogo! E como sempre nessa sessão que se chama O que falam por lá, vamos a trazer jornais de outros países falando sobre times brasileiros que participam da Sul-Americana ou da Taça Libertadores. E no dia de hoje vamos a falar sobre a partida que enfrentou ao Vasco da Gama contra Defensa e Justiça. E vamos a começar com um dos dois jornais mais famosos da Argentina, que é Olé, que falava umas horas antes da partida sobre o seguinte, destacando o Germancano voltando a jogar em terras argentinas, como vocês podem ver. Germancano, o regresso do goleador transparente. Só o começo para já entrar no que foi a resenha da partida para as mídias argentinas. Foi embora do país em 2011, livre, com 3 gritos de gol em primeira divisão e pela porta de trás. Em 2020, quase inadvertido, volta por primeira vez para jogar na Argentina com Vasco da Gama como máximo goleador nacional do Brasileirão e com tantas particularidades como gols. E agora nós vamos contar aqui bem uma entrevistinha, uma história sobre todo o passo de o Germancano por todos os times na Argentina, como vocês podem ver aqui, jovencinho jogando em Colón. Mas agora vamos a falar sobre a partida. O jornal Clarín, um dos mais famosos da Argentina, destacou o seguinte: Vasco da Gama empata na sua visita ao argentino Defensa e Justiça pela Sul-Americana. Buenos Aires, 27 de novembro. O argentino Defensa e Justiça e o brasileiro Vasco da Gama empataram 1-1, no parcial, obviamente, porque falta a próxima partida. Numa partida de ida, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, que se jogou essa quinta-feira na periferia de Buenos Aires e deixou sabor a pouco aos locais. Ou seja, já está destacando que lá na Argentina ficaram com gosto a pouco, achando que poderiam ter ganho, por mais que o Vasco começou ganhando, achavam que poderiam ter virado o jogo e ter ganho os 3 pontos de local. Continua. Germancano aos 62 abriu por conta do time carioca e Brian Romero aos 79 empatou para o equipo auriverde. E aqui eu acho que vai fazer toda uma declaração, toda uma descrição da partida, mas o importante é o seguinte: porém, de ter sido o dominador, o Halcão não foi contundente e se verá obrigado a procurar a classificação fora de casa, por enquanto que o Vasco da Gama ganhou ou levou um bom ponto, com uma ligeira vantagem pela possibilidade de selar a série no Rio de Janeiro. Ou seja, eles estão falando que o time argentino dominou e isso não foi suficiente. O que vocês acham? Realmente o Vasco da Gama foi tentar pescar esse pontinho e quem dominou a partida inteira foram os argentinos? Ou é o jornal Clarín que está dando um pouquinho mais de ímpeto na notícia, se empolgaram e colocaram que foram os que dominaram? O que vocês acham, vascaínos? Vamos continuar agora com o jornal La Nación, que vai falar mais ou menos o mesmo. Então, bora! Defensa e Justiça e Vasco da Gama empatem num duelo de goleadores. Vamos lá, ver o que estavam falando. O estádio Norberto Tomaguelo, em Florencio Varela, que fica na periferia de Buenos Aires, foi o cenário da primeira partida na Argentina tras a morte de Diego Maradona. Ou seja, ainda mais importante isso, ou seja, foi a primeira depois da morte do ídolo argentino. Um dia de emoções na capela, lá na casa do governo da Argentina, onde está destacando tudo o que aconteceu com a morte e o velório de Diego Armando Maradona, e destacando que Defesa e Justiça tem um nexo com a família de Maradona, porque Raúl Lalo Maradona, o irmão, jogou 27 partidas no ano 91 em Defesa e Justiça. Ou seja, falando como que Defesa e Justiça tem um certo nexo com a família Maradona, porque o irmão de Maradona jogou várias partidas lá no ano 91. O empate 1-1, o resultado que terá validez a semana próxima, quando termine a série lá no Rio de Janeiro. A última experiência com rivais brasileiros foi quando o time Halcón perdeu contra Santos numa derrota
da Taça Libertadores, isso aqui não importa. Tá falando que a última vez eles tiveram uma derrota contundente contra o Santos. Mas aqui vai começar a falar sobre a partida. Quis ser mais punçante, mais... quis machucar muito mais Defesa e Justiça que o Vasco da Gama, porém faltou fazer gols e quebrar o gol rival, que chegou, obviamente, está destacando a quantidade de casos de Covid que teve, e por isso, obviamente, não chegou 100%. O esquema de Hernán Crespo, diretor técnico do time argentino, excelente jogador, ex-jogador argentino, é super conhecido também, seu estilo de pressão com pelota, mas não conseguiram machucar. E aqui vai fazer toda a declaração do que foi a partida, outra vez destacando os nexos, dessa vez entre Defesa e Justiça e Maradona, e destacando que foi na primeira partida após a morte de Maradona, e que, obviamente, o treinador Hernán Crespo é normal ter seus times atacando e tentando machucar, que o tentou fazer contra o Vasco da Gama, mas que o único que faltou foi o gol. O que vocês acham? E agora, sim, destacando para o jornal Olé, a comemoração que teve o Germancano na hora do gol. Para vós, Diego, ou seja, para você, Diego, Germancano, goleador do Vasco da Gama, dedicou seu gol a Maradona atrás fazer o gol contra a Defesa e Justiça pela Sul-Americana, e contou a sua razão, e obviamente a razão do jogador de 32 anos argentino foi que ele nasceu praticamente que marcado pelo Mundial de México 82. E obviamente uma entrevistinha aí falando sobre o Germancano e os motivos de por que comemoraram o gol. E aqui fala: conseguimos um bom resultado como visitante, o time funcionou como queríamos, fala Germancano, mas temos que jogar 90 minutos a mais. Será que em nossa casa esperamos passar de fase? Falou Cano, e aqui está destacando a próxima partida. Isso foram os destaques, ou seja, vamos a fazer um resumo. Primeiro, destacando que jogaram, supostamente eles, melhor que o Vasco da Gama, que o ponto favoreceu ao Vasco e obviamente leva a vantagem de gol de visitante para definir o 3 de dezembro contra o Vasco da Gama no São Januário. Outra coisa a destacar, que foi a primeira partida depois da morte do Maradona, para eles extremamente especial, e obviamente que o Defesa e Justiça, por essas coisas da vida, tinha um nexo pequeno com a família Maradona, porque o irmão Raul jogou no ano 91 várias partidas. E para destacar, obviamente, destacando o nexo com Maradona e os times argentinos numa semana muito complicada de mutador, falando que o Germancano, goleador argentino, jogador do Vasco da Gama, fez e comemorou dedicando a Diego Armando Maradona. Essas aqui foram as notícias que destacaram a partida entre Vasco e o Defesa e Justiça. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam da partida, se realmente foi um ponto conquistado muito importante ou foram 3 pontos perdidos, porque Vasco da Gama poderia ter segurado um pouquinho mais e ter levado a vitória de terras argentinas. Coloca aqui todos nos comentários, se inscreva no canal, deixem um like e vejam todos os vídeos que temos do Vasco da Gama, do futebol brasileiro e do futebol mundial. Até a próxima. Tchau, tchau.